Aqui o Fernando passando a bola para iniciarmos a coletiva do Guto. Na quinta-feira, ao vivo, tá a TBC, o Pedro Henrique Rabelo abre a entrevista coletiva. É isso, Guto, boa tarde já, né? Parabéns pela vitória. Eu queria que você, além de comentar do jogo, explicasse ali o jogo de xadrez que acontece de um técnico, porque o seu time perdeu um jogador de defesa importante pelo lado direito que foi expulso, mas aí mérito seu, mérito dos jogadores também, o Goiás não sentiu essa ausência. O que foi feito? Boa tarde. Boa tarde. Antes de responder, né, é só dizer que eu me sinto lisonjeado de ser o primeiro a falar nesse microfone, após o Edson nos deixar, um cara que eu particularmente não conheci, mas que as pessoas sempre falaram maravilhas, e eu acho que o histórico que me foi passado é de um mito, de um cara muito importante para o futebol goiano, né? Então eu me sinto até arrepiado de estar podendo usufruir desse instrumento de trabalho dele, fazendo uma homenagem, mas na realidade não é eu que estou fazendo, o Goiás que está fazendo uma homenagem a ele, é ele que está fazendo uma homenagem a nós, nos permitindo falar algumas palavras aqui. Então, que Deus o tenha bem junto dele e só parabenizar ele por tudo que ele fez para o futebol brasileiro, né? E em especial para o futebol goiano. Quanto à questão da resposta aí, nós estamos ainda num processo, né, de estruturação da equipe, e o Ian vinha compondo bem ali nos jogos do interior, e hoje vinha ajudando bastante. Ele não é dessa posição, né, mas vinha fazendo bem. Hoje teve uma certa dificuldade, acabou fazendo uma falta muito cedo e acabou na sequência sendo expulso. Se alguém quiser comentar sobre qualquer tipo de problema, de culpa, a culpa é minha, não é porque nós ganhamos o jogo. Se perdesse eu diria o mesmo. A culpa é minha de colocá-lo ali fora da posição dele. E acho que ele vem contribuindo e muito, de forma positiva, para o Goiás. Às vezes acertando muito, às vezes não acertando tanto. Hoje foi um dia desse. Mas em termos de xadrez, a gente conseguiu equilibrar as duas linhas de 4, né? Não abrimos mão dos jogadores que tinham um nível de toque de bola no meio, que a gente não podia abrir mão, e não abrimos mão da velocidade de todos os homens de frente, porque o Nicolas, artilheiro do time, saiu. Nicolas bem no jogo, mas fui obrigado a sacrificar. Alguém tinha que ser sacrificado. Sacrifiquei para poder, dentro da estratégia, dentro da estrutura de jogo, compensar, porque ele não é tão rápido para puxar os contra-ataques, né? Ele é um jogador mais de sustentação. Sustentação favoreceria a defesa. E a gente, tendo quem atacasse as linhas, a gente teria condições de puxar alguns contra-ataques bons. Tivemos até num deles perto de fazer o segundo gol, mas a infelicidade do Diego de errar a bola lá, errar em bola. Mas o futebol é assim. O importante é você ter uma estrutura defensiva muito boa e saber jogar o jogo com inteligência. Eu tenho que parabenizar minha equipe hoje, porque desde o momento que nós perdemos um jogador, ou mesmo quando estávamos de igual para igual, nós somos uma equipe com inteligência. O início do jogo não estava muito favorável para a gente, estava um jogo meio de muita marcação. Quando o jogo começou a se encaixar, o Goiás começou a tomar conta do jogo. Até a expulsão do Ian,
no momento da expulsão do Ian, a gente estava dominando a partida. E a partir dali a gente não sentiu no aspecto defensivo e conseguiu criar situações ofensivas que nos deram a vitória. Guto, boa tarde, André Rodrigues, da Band News, Fero Esporte, parabéns pela vitória, não só você, ao todo o grupo, né? E aí eu quero abordar contigo uma fala do William Oliveira no gramado após o jogo e também do Edmil Pinheiro, sobre o horário do jogo. O nosso estado não comporta jogo a esse horário, né, da visão do William Oliveira. O Edmil até fez um apelo à Federação Goiana, que comece o jogo mais cedo, 1 hora antes, 9h30 de repente, para evitar esse horário, esse calor imenso de Goiás, que atrapalhe muito, né, o rendimento dos atletas. Você comunga com esse pensamento? Também faz esse apelo, Guto, até para o bem do próprio espetáculo? Eu acho que você falou, na hora que você fecha a sua fala aí, você falou o porquê. O porquê. Clima mais ameno, qualidade de espetáculo maior. Por quê? Competitividade maior, nível de desgaste menor, e você jogando 2 partidas por semana, sem muito descanso, e ainda jogando em horários que são extenuantes, em campos pesadíssimos. Hoje não, hoje foi um campo rápido. Nós saímos de 2 campos extremamente pesados para um campo rápido que é o nosso estilo de jogo. Então, o nosso jogo cresceu, né? E nós conseguimos, mesmo com 1 a menos, superar tudo isso. Isso mostra também o crescimento do Goiás. Mas quanto ao horário, eu quero sempre o horário que permita se jogar o melhor futebol. Guto, boa tarde, Natália da Rádio CBN. Queria saber que peso tem, que reflexo vai ter no seu trabalho essa vitória de hoje, em cima de um grande rival, num clássico e nas circunstâncias que foi? Acho que clássico é sempre um campeonato à parte, né? Então, ganhar do Vila dá moral, sim, para a equipe, né? Fortalece o trabalho, sim, mostra que nós estamos dia a dia melhorando, e principalmente por ganhar também com jogador a menos, por construir a vitória no momento que tínhamos 1 a menos. Então, isso demonstra evolução. Em relação à pontuação, não, em relação à pontuação são os mesmos 3 pontos de qualquer outro jogo, mas em relação à moral, a respeito, a dimensão que ele atinge, extra tabela, aí é muito importante. Boa tarde, Guto, Tandara Reis, da Rádio Bandeirantes Goiânia. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a estreia do Wendel. Ele entrou no segundo tempo, foi destaque do Goiás na Copinha. Queria que você analisasse esses minutos iniciais dele no profissional, justamente num clássico contra o maior rival. Eu acho que o principal fator, ele teve 2 fatores importantíssimos. O primeiro, personalidade, e o segundo, atitude. Personalidade, desde o momento que ele entrou, não se esquivou de querer a bola, pegou a bola, disputou, brigou, lutou, teve atitude de luta e ainda foi buscar, num lance que estava dividido, a expulsão do zagueiro. Foi no final do jogo, mas nivelou, acomodou o jogo para o Goiás. Então é importante para ele, mesmo que tenham sido poucos minutos, começar num clássico com uma vitória. Isso vai trazendo confiança. Não esperem que ele chegue desequilibrando. Vamos com calma, é um menino. Um menino que ainda tem mais anos de júnior aí. Então, não podemos jogar responsabilidades. Deixa que, com o tempo e o amadurecimento dele, jogo a jogo, a minutagem vai aumentando e ele vai percebendo que ele pode sim ser um jogador como era no júnior, de chamar responsabilidade. Quando isso acontecer, ele vai ser aquele jogador que a gente esperava. Até lá, ele vai buscando, vai cometer erros, vai acertar, mas o mais importante é ele ter essa personalidade que ele teve, essa coragem que ele teve, essa atitude que ele teve. Aqui, Guto, para a Rádio Difusora e para a PUC TV, quando é que você pretende resolver essa questão da lateral direita? E no elenco você tem 5 jogadores para essa posição e continua improvisando. Então, cara, quando eu tiver os jogadores
que eu tenha condição de colocar dentro de campo e dar a resposta que eu espero, o Apodi vinha dando a resposta até machucar. O Maguinho, infelizmente, não conseguiu. O menino, para estrear num clássico, era um pouquinho pesado. E o Ian não vinha mal. E o Bruno está num processo de adaptação. Quem é o outro que você falou? Ah, mas está machucado também. Então, se você resolver o problema meu DM, eu resolvo esse problema para você. Oi? Não, eu acho que não está fora, mas é o momento. Qual é o momento do Maguinho hoje? Críticas em cima de críticas. Como é que você recupera? Você recupera deixando um pouquinho em stand-by, esperando a equipe se fortalecer e esperando um momento ideal para recolocá-lo. Por quê? Se ele entra agora e erra de novo, aí está encerrado. Entendeu? Então, esse também é o trabalho do treinador, saber o momento psicológico de colocação de cada jogador. Quando o externo começa a botar X no pé dos jogadores, isso atrapalha em demasia. Tudo bem que ele não vem bem, né? Não vem bem. Ele, além de fazer o trabalho na cabeça do jogador, né? Para o que ele não consegue estar apresentando, ainda tem que fazer porque ele vem sofrendo externo. Porque o que ele apresenta reflete no externo, o externo pressiona ele. Então você tem que dar uma amenizada para no momento certo você equilibrar tudo.